Bom dia a todos em nome de Jesus, amém? Amém ou não? Glória a Deus. Feche os teus olhos aí onde você está, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta manhã. Vamos declarar a presença dEle neste lugar, mais uma vez. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça. Senhor, nós estamos aqui na completa dispensação do Senhor. E pedimos, meu Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa nos tomar de forma especial, de forma poderosa. Nós estamos aqui, meu Pai, ávidos por conhecer mais do Senhor. O nosso coração está aberto, a nossa mente completamente disponível, a fim de que o Senhor possa falar conosco, meu Pai, nesse dia de domingo. Enche o nosso coração agora, nos encontra nesta hora. Que o Senhor possa visitar aquele, meu Pai, que está precisando hoje, de repente, de uma resposta. Que o Senhor possa produzir resposta no seu coração. Aqueles que vieram para cá, meu Pai, muitas vezes entristecidos, que o Senhor possa produzir sobre os seus corações alegria, paz, consolo. A Tua palavra diz que o Senhor é quem nos consola de fato. E que hoje o Senhor possa, meu Pai, tocar e tomar cada um dos corações dos meus irmãos, e eles possam sair daqui, meu Pai, conhecendo o Senhor um pouco mais, sabendo, meu Pai, da Tua vontade, sabendo aquilo que é do Teu querer. Manifesta, meu Pai, em nosso meio, visita a gente agora. Visita, meu Pai, a nossa casa agora. Visita, meu Deus, o nosso lar agora. Visita a nossa vida agora. Nós estamos aqui, meu Pai, completamente abertos para que o Senhor possa falar conosco. Que a Tua presença vá de encontro a cada realidade aqui posta. Que o Senhor possa destruir, Deus, todas as fortalezas. Que o Senhor possa quebrar, Pai, todas as barreiras. Que todas as barreiras vão embora agora. Nós declaramos o nome de Jesus, meu Pai, que este lugar e este ambiente são do Senhor. Nós pedimos, meu Pai, a Tua manifestação de vida sobre cada parte desta igreja. Que todos que estão aqui, meu Pai, saiam daqui cheios, renovados, revigorados. Que a Tua presença possa completar aquilo que os falta. Que o Senhor possa hoje, meu Pai, tomar a posição de honra sobre os seus corações. É isso que nós pedimos agora. Acampa Teus anjos ao redor deste lugar. Que este lugar, meu Pai, seja tomado por uma glória do Senhor agora. Nós declaramos o nome de Jesus, uma glória do Senhor revestindo as nossas vidas. Uma glória do Senhor, meu Pai, penetrando no mais profundo do nosso coração, que muitas vezes estava ali intrincado, mas que a Tua glória, que a Tua presença, que o Teu poder possam nos visitar. Fala conosco nesta manhã, é isso que eu te peço, orando a Ti, através do santo nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vira para o teu vizinho e diga para ele: desistir não é uma opção. Amém ou não amém? O tema do que eu quero falar nessa manhã junto com você brevemente é que desistir não pode ser uma opção para nós. Amém, meus amados? Eu sei que a gente sente vontade às vezes de desistir. Vez ou outra a gente queria uma cabaninha lá na fazenda. Irmão, fazenda dá um trabalho danado, você nem sabe. Você nem faz ideia, o serviço não acaba nunca. Todo dia, é uma maravilha. Mas às vezes a gente quer empreender em fuga. A gente quer fugir de nós mesmos. Às vezes a gente dá uma vontade doida de desistir, de tentar. A gente quer dar fim a toda iniciativa. A gente permanece, persiste, parece que a gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue mover os nossos pés, dali a pouco a gente se cansa, a gente entra numa estafa pessoal e dali a pouco a gente dá uma vontade de desistir maluca. A gente quer desistir de Deus, das relações, dos irmãos, das conexões, das pessoas importantes, a gente quer desistir de tudo, dá uma vontade de vez ou outra. Eu sei que você não sente isso, você é mais forte que eu, mas grande parte das vezes dá uma vontade da gente largar, abandonar, deixar disso de mão. Tem uma coisa muito custosa que você fala assim, custosa é coisa nossa, de goiano, né? Uma coisa muito custosa, você fala, caramba, se eu pudesse eu abria a mão, me dá vontade de desistir. E você tem que reunir forças, você precisa entrar nesse dilema intrapessoal e buscar corrigir rota, e buscar manter-se firme, e buscar energia, e buscar força, e buscar ânimo,
e buscar a coragem que vez ou outra parece que está faltando. Só tem um restinho, só tem um bocadinho. E às vezes a gente precisa ir lá nas nossas reservas, das menores possíveis, na nossa estante particular, e buscar um pouquinho de força para que a gente possa se levantar e tentar uma outra vez, e tentar em um outro dia, e tentar em uma outra semana. E de repente a gente correu muito durante o mês inteiro, o mês de outubro não aconteceu. A gente tinha uma promessa de Deus de acontecer, e aquilo vai virando uma angústia dentro do coração, e a gente diz: caramba, acontece na vida de tanta gente, por que que não acontece na minha vida também? Eu estou precisando, caramba. Eu sei que não é assim que você é mais que abençoado, mas de vez em quando eu olho para mim mesmo e digo: Senhor, faz na minha vida também. Desistir não é uma opção, irmão, mas dá vontade, né? A gente quer largar as coisas que nos custam muito. Tem coisas que nos custam demais. Eu não estou falando de custo financeiro, não, eu estou falando disso. Estou falando de custo pessoal, de energia, de entrega. Eu estou falando disso, de gente que dá trabalho, de pessoas que dão trabalho, de situações que nos levam a um desgaste pessoal terrível. A gente não pode desistir, mas dá vontade às vezes. A gente vê o outro agitadiço, nervoso, implicado, e a gente diz: caramba, que vontade de desistir desse sujeito. E a verdade é que Deus quer que você permaneça, persiga, quer que você continue, quer que você avance, quer que você busque força nele, para que você possa crescer em Deus, mesmo diante de situações terríveis, difíceis. Deus quer que você continue. Desistir não é uma opção. Quantas coisas você que está aqui hoje, nesta manhã, já venceu para poder estar aqui? Quantas coisas tentaram te resistir? A cama, o domingo, o dia, a hora, as pessoas, a igreja que te machucou, te feriu, gente que é bem intencionada, mal preparada, falou que era mal aos teus ouvidos, isso te implicou pessoalmente, você tomou um caminho distante de Jesus em função de algumas pessoas, e Deus está chamando: persiste, vai, permanece, persiga o caminho, não desiste do caminho, porque você olhou na direção errada. Você deveria estar olhando para mim, você olhou para o oeste, para o leste, você olhou para outro canto, olha para mim. Não desiste não. Tem situações que nos levam ao extremo, ao desgaste extremo, ao cansaço extremo. Tem coisas que nos testam, mas desistir não é uma opção. Amém, amado? Glória a Jesus, né? O texto que eu separei para a gente poder meditar junto, e daqui a pouco eu vou clarear um pouco ele, mas antes eu quero falar do que ele expõe, do que ele grita inicialmente para a gente. O texto que eu separei para a gente aqui hoje, nesta manhã de domingo, fala de alguém que decide buscar ajuda. Fala de alguém que decidiu sair de onde estava para um lugar, a fim de que aquele lugar pudesse fornecer um alívio, um alento, uma disciplina melhor de dia. Alguém que decidiu sair da sua zona pessoal, do seu ecossistema pessoal, e teve que buscar ajuda lá fora, empreender na esteira, no campo da existência, a fim de buscar ajuda para o ser, ajuda para a alma, ajuda para si, ajuda para as pessoas. O texto que eu separei para a gente poder meditar junto hoje fala de uma agonia do estado de dentro. O texto que eu separei para a gente poder ler hoje fala de uma agonia no interior, nada sadia, nada legal. Fala de uma frieza de dentro, fala de uma angústia de dentro, fala de uma agonia interior. E Deus está nos chamando para que a gente possa vencer a agonia do interior, a agonia do coração, a agonia da alma, para que a gente possa se lançar em um caminho, a fim de que esse caminho possa produzir em nós um encontro, e a partir desse encontro, uma transformação. Glória a Deus, amado. Eu sou um apaixonado pela verdade do Evangelho, porque só a verdade do Evangelho, o Senhor do Evangelho, Ele pode transformar um encontro em uma nova realidade. O encontro em uma mudança significativa que eu não consegui chegar, onde eu não consegui ir, o Senhor pode. Onde eu não consegui alcançar, o Senhor pode. As mãos de Deus
do ponto de vista da teologia, diz que é antropomorfismo. Deus não tem mão, mas Ele alcança todos os lugares, porque Ele é Deus. E aonde você não conseguiu alcançar, aonde você não conseguiu tocar, aonde você não conseguiu fazer, aonde você faliu do ponto de vista de tentar, o Senhor está dizendo: tendes bom ânimo, tende fé, que você vai alcançar e vai ver. O texto que eu separei hoje fala de um mal que entrou. O mal que entrou em casa. O mal que entrou pelos corredores, que acessou os umbrais, que entrou pelas prateleiras. O mal que virou torpor e opressão. O texto que eu separei para a gente meditar junto nesta manhã de domingo, boa de Deus, fala de um mal que sorrateiro, um mal silencioso. Então existe um mal sem barulho, que vai entrando, que vai fazendo fila dentro de casa. O texto que eu separei hoje fala de alguém que tem que lidar com o sofrimento, alguém que tem que lidar com situações indizíveis e precisa sair do campo da sua existência a fim de procurar saltar na vida, a fim de que aquilo possa empreender mudanças pessoais e no interior dela, na vida dela, significativas para a sua casa. Glória a Deus, amado. Esse texto fala de vencer fortalezas de dentro. Esse texto fala de guerras do interior. Esse texto fala de guerras do coração. Esse texto fala de guerras da intimidade. Esse texto vai falar de coisas que eu não consegui fazer, mas que eu estou determinado a mudar. Glória a Deus, amado. Glória a Jesus. Coisas que eu não resolvi sozinho, que eu não consegui resolver sozinho, mas que eu estou determinado a mudar. Eu me comprometo para poder mudar. Eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a fazer diferente. Eu estou disposto a ser diferente. Porque essa determinação muda o quadro, muda o cenário, muda o ângulo, muda as coisas, muda o ambiente, impacta o ambiente. Glória a Deus, amado. O texto que eu selecionei para a gente poder hoje falar é de um mal que entrou pelas fissuras do ser. Um mal invisível, mas também um mal real. Um mal silencioso, mas que produz grandes prejuízos. Um mal rasteiro, perigoso. Um mal que acaba produzindo dominação. E no lugar de paz, a gente busca, milita pela paz. O apóstolo Paulo fala: militem pela paz, alcancem a bendita da paz, promovam a bendita da paz. E às vezes a gente espera a paz, e no lugar de paz vem a assolação. E no lugar de descanso, no ambiente onde eu deveria encontrar descanso, repouso, tranquilidade, eu encontro tensão, encontro inquietação. No lugar onde eu esperava encontrar calmaria, vira uma ansiedade terrível que me assola. No lugar onde eu esperei quietude, acabou vindo tormenta. No lugar que eu desejei e militei para alcançar paz, acabou vivendo e sendo uma guerra vil e constante. O texto que nós meditaremos agora fala de alguém que estava fora dos termos da promessa, mas de alguém que furou a fila. Amém, amado? Eu vou explicar isso melhor. Eu vou mostrar para você hoje o texto de alguém que não estava no cenário da promessa, mas furou a fila e recebeu de Deus. O texto que a gente vai meditar agora fala de alguém assim, que não desiste. Fala de alguém que permanece. Fala de alguém que sabe que existem diferenças. Existe o evangelho que é para os filhos e o evangelho que ainda não havia chegado aos gentios. Esse texto que a gente vai meditar agora fala de grandes diferenças, de um hiato, de uma diferença longa, mas fala de alguém que, por determinação, pela grande necessidade e pela determinação que havera, agora fora para um caminho a fim de encontrar quem pode suprir toda a necessidade do homem. E eu quero que você leia comigo, em nome de Jesus, o texto que está em Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao verso 28.
capítulo 15, verso 21. Esse texto fala de obstáculos, fala de dificuldades, mas também anuncia uma pessoa que não desiste. Você não foi chamado para desistir. Você não é daqueles que retrocedem. Você é daqueles que avançam. Amém, amados? Glória a Jesus. Esse choro é conhecido, é do Tito. Parece. Conheço. O texto diz: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom eram cidades deitadas ao berço pagão, que produzia gente politeísta, que amava outros deuses. A Bíblia chama essa mulher, em Marcos, no capítulo 7, de Cananeia. O texto vai dizer que, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. Em Marcos também, no capítulo 7, onde esse texto se repete, diz que Jesus não queria ser encontrado por ninguém. E o texto vai dizendo, pode verso 22. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Esse texto parece bonitinho aqui, mas é um grito. É mais ou menos isso: Senhor! Porque às vezes a gente não se dá conta do que o texto está dizendo. Porque quem está desesperado, irmão, a vontade que tem é de gritar. E Jesus está indo, e um punhado de gente junto com Jesus, os discípulos junto com Jesus, e de repente um grito. E qual que é o grito, Leandra? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto vai dizer: minha filha está horrivelmente, ou terrivelmente, alguns textos vai dizer endemoniada. Verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Fica aqui, deixa esse texto aí por enquanto. O que o texto está dizendo? Que Jesus não lhe respondeu palavra. A mulher está dizendo: Jesus, filho de Davi, você é o Messias enviado de Deus. A minha filha está precisando, está endemoniada lá em casa. Dentro da minha casa tem uma opressão. Dentro da minha casa tem um mal. Dentro da minha casa tem um mal silencioso que entrou pelos umbrais e agora encontrou a intimidade. O berço da minha casa foi eclodido por um mal. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E o que o texto diz? Que Jesus não fez nem conta. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu nada. Existia um clamor, existia um pedido, existia alguém dizendo: Senhor, eu preciso de atenção. Existia alguém dizendo: Senhor, olha para mim agora. Eu sei que o Senhor olha por tanta gente, eu sei que o Senhor encontra tanta gente, eu sei que o Senhor abençoa tanta gente. Senhor, eu estou precisando. E Jesus, a Bíblia diz que Ele não lhe respondeu palavra. Eu não sei se aconteceu isso com você, que você orou, clamou, buscou a Deus, e parece que Ele ficou em silêncio, não disse nada. Você tem maior intimidade que eu, Deus fala contigo, mas de repente parece que Deus não responde a gente. Ela está com problema em casa, e de repente você está com problema no trabalho, de repente você está com problema com a sua esposa, de repente você está com problema com os seus pais, de repente você está com problema e não consegue se recolocar profissionalmente nunca. De repente, nada na tua vida vai se desfazendo aos poucos, você está dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão, e parece que Jesus não responde nada. Ele não diz: ei, vem cá, chega pertinho. Não. O texto vai dizer que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus não assentiu para ela. Jesus não fez nada. Até aqui. Aí o texto continua. Então os seus discípulos aproximando-se. Quem se aproximou? Os discípulos. Então os discípulos aproximando-se disseram: mande-a embora. Os discípulos chegaram para Jesus e dizem: ela está fazendo um escândalo. Presta atenção, olha para cá. Ei, Jesus, ela está fazendo um escândalo. Manda ela embora. Ei, Charlie, manda ela embora. Olha que papelão que ela vem fazendo aí atrás.
Um clamor exagerado. Gente que é exagerada. Gente que precisa e diz: eu preciso. Gente que tem essa capacidade de expor o que precisa. Gente que não está pensando o que o outro vai achar. Eu preciso, então eu clamo, então eu digo. E os discípulos dizendo: Senhor, ela está gritando atrás de nós. Manda para casa. Mandar para casa? Ela diz: minha filha está moribunda em casa. A minha filha está endemoniada, está possuída em casa. O mal chegou lá. Você há de convir comigo que se o mal chegou lá, ela precisa de Jesus, que ela não conseguiu resolver sozinha. E os discípulos estão dizendo: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. O desespero era tamanho que ela não estava ali promovendo um diálogo manso. Não. Ela estava gritando. É desespero. Eu não sei se você já sentiu vontade de gritar. Eu não sei se a sua garganta já apertou, porque a agonia é tão grande. Eu não sei se você já sofreu algum dilema como esse e precisava de uma intervenção de Deus. E aí parece que é um nódulo que brota de repente assim. E a vontade que você tem é gritar. O ecossistema base da vida daquela mulher estava perdido. Ela estava possuída. O mal entrou, o diabo entrou, o mal aconteceu. O mal entrou em casa. Ela não conseguiu resolver. E os discípulos estão dizendo: manda embora. E o texto continua dizendo, pode continuar, verso 24. Mas Jesus respondeu. E aqui parece que Jesus está sendo um pouco rude. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem que é as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus. Jesus, o ministério, a base ministerial de Jesus até então era na Galileia, na Judéia. Jesus estava pregando principalmente ali. A base ministerial de Jesus até então era principalmente para os judeus. Jesus era duro, inclusive, em alguns discursos, junto com os judeus, para que eles pudessem se arrepender, apresentar dignos frutos de arrependimento. E Jesus está dizendo: eu fui enviado para as ovelhas que se dizem ovelhas, mas estão perdidas. E elas precisam ser encontradas. Eu vim primeiro para elas, porque o evangelho aos gentios ainda não tinha sido pregado e anunciado. Presta atenção, fica comigo. Nós somos gentios, amém? Nós somos ligados com Cristo porque nós somos filhos de Abraão pela fé, amém ou não? Glória a Deus, amado. Nós fomos tornados filhos de Deus porque professamos a fé no Filho de Deus. Nós somos ligados a Deus agora, que a nossa videira verdadeira. Eu falei isso domingo passado. Só estou remetendo para poder, contexto remoto, para poder prender você no contexto imediato do texto. A Bíblia está dizendo então, eu vim para as ovelhas que estão perdidas. Eu não vim para você. O evangelho ainda não havia sido declarado à mulher. Era uma gentia, era uma pagã. E Jesus está dizendo: olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas. Eu não fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode continuar. Ela, porém, adorou, dizendo... Ela escuta uma menção dessa, dizendo: olha, eu fui enviado para os filhos de Israel, não para aqueles que estão aí. Mas o texto vai dizer, no Mateus 25, 15 e 25, ela, porém, a mulher ofendida, que estava precisava de um encontro, precisava de uma cura, precisava de uma manifestação. O texto diz: ela porém veio e o adorou. Ela porém veio e o adorou. E ela o adorou dizendo, presta atenção, ela veio, se prostra, o adora, dizendo, falando: Senhor, me ajuda. É engraçado que ela já recebeu uma negativa. Os discípulos estão querendo mandar ela embora. Olha para cá, vai ficar legal ainda. Os discípulos estão querendo fazer: show, vai embora, vai, você está incomodando. Jesus não tinha respondido uma palavra, mas ela continua. Ela não vai embora, porque quem quer transformação, irmão, continua e não vai embora. Quem quer ajuda, continua, não vai embora. Não dá o pé, permanece. Porque quem precisa, precisa. E permanece porque precisa. E está ali porque sabe que Deus pode mudar, Deus pode fazer, Deus pode transformar. Então eu não vou embora, eu fico, eu permaneço. Não arredo o pé. O grande problema de alguns de nós, não você que está aqui, belo, lindo, maravilhoso, charmoso, cheiroso, que
tem gente que quer transformação, mas acaba dando o pé na primeira situação que as coisas não aconteceram, que não deu certo, você arreda o pé e vai embora. E coloca a culpa em todo mundo, na igreja, no som, no irmão que canta alto, outro irmão que canta baixo, no pastor que prega demais, outro que prega de menos, não tem nada bom e vai embora. E às vezes a necessidade fica sem ser satisfeita, e às vezes a transformação não encontra a realidade que precisa ser mudada. Coração obstinado. Mas o texto vai dizer que ela chegou, os discípulos querendo mandar embora, ela ganhou a antipatia dos discípulos, mas ela ganhou a empatia de Jesus. E ela disse: Senhor, me ajude. A gente tem uma dificuldade enorme de pedir ajuda. Senhor, me ajude. Me ajuda, Senhor. Atrás disso, o pano de fundo do pedido é uma carência dentro de casa. O pano de fundo do pedido é alguém possuído por um mal dentro de casa. O pano de fundo do pedido é uma crise interna. O pano de fundo do pedido é alguma coisa lá em casa morrendo. O pano de fundo do pedido é uma coisa terrivelmente má que está acontecendo agora. O pano de fundo do pedido é alguém doente, adormecido, possuído, cheio de torpor dentro de casa. O pano de fundo é esse: Senhor, me ajuda. Me ajuda, por favor, me ajuda. De repente, isso é conjectura, ela tinha pedido ajuda em muito lugar, nada resolveu. Senhor, o projeto, se é um projeto, a casa, minha casa é um projeto, não foi o pai que buscou, foi a mãe que buscou ajuda. E de repente Deus está colocando, sabe, determinação no coração das mães, porque os pais não estão buscando ajuda. De repente Deus está encontrando o coração das mães, para que as mães intercedam, porque a mulher está intercedendo, ela não desistiu. A primeira negativa não veio, né? Os discípulos estão querendo mandar embora, mas ela permanece, porque as mulheres são intercessoras de fato. Elas permanecem, elas continuam clamando: não, vai acontecer. Me ajuda, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O texto que nós acabamos de ler fala que a mulher falou: não vou desistir. Ela não desistiu, ela tinha motivos, ela foi primariamente rejeitada. Os discípulos não queriam ela. Jesus não respondeu ela na primeira. Então está aqui uma coisa importante, nota de rodapé, nem é princípio básico. Você vai precisar aprender a lidar com a rejeição. Amém ou não, amado? Você vai precisar acomodar, quando não aconteceu ainda, não deu certo ainda e parece, do ponto de vista mais subjetivo possível, que existe uma pleura de rejeição. Mas você precisa permanecer em oração, intercessão, em dedicação. Você precisa continuar. Não é porque você tem uma impressão e você caminha por impressões, e as impressões são o que são, impressões apenas. Elas não se sustentam, elas não têm ganho de realidade, de materialidade. Não, são apenas impressões. E impressões são o que são. E às vezes a gente enfrenta uma rejeição de momento para poder abraçar uma transformação para uma vida. Glória a Deus, amado. Eu sei que essa palavra não dá muito amém, mas a cabeça da gente fica boa, fica ou não fica? Cheia de Deus a gente assim. Fala: caramba, por que eu parei? Eu estou aqui hoje para dizer para você, nesta manhã de domingo, que você não pode desistir. Independente do cenário, independente da situação, independente do problema que você enfrente, independente se faltou gente, independente se deu uma debandada e pessoas foram embora, você fica, você permanece, você ora, você dedica, você empreende, você se esforça, você é determinado, você é corajoso. Nada do que aconteça lá fora vai impedir que você alcance aquilo que você pretendeu alcançar, porque só assim você vai ver um milagre acontecer na tua vida. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Nós já temos um animal para o sacrifício. Você pode observar. Não é isso? Está trazendo o altar. Não é vendo? O Tito é profético.
Ele foi sair de casa hoje cedo, falou: pai, eu vou levar minha vaquinha. Eu falei: tudo bem, filho, leva a vaca, mas a manta também, a manta, a vaca, o carrinho, é tudo, irmão. E ele vai segurando as coisas todas. E quando ele fala: tá pesado, ajuda. Eu preciso aprender contigo, porque quando está pesado ele pede ajuda. Por que você não pede? Por que você não clama dizendo: ajuda, ajuda, está pesado? Sabe por quê? Porque a gente cresceu. A gente cresceu e ficou desalienado. Desalienado de Deus. Você precisa continuar pedindo ajuda. Porque o Pai que tudo vê te ouvirá. Ajuda. Ajuda. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O texto vai dizer então que a mulher continua, está lá: Senhor, me ajude, verso 26. Jesus respondeu. Olha o que Jesus disse. Você lê e fala: caramba, que resposta de Jesus, hein, irmão? Ao primeiro modo vai só com o esôfago assim, você nem entende direito. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Os cachorrinhos aqui não são cães do ponto de vista aqueles aí de lá fora, não, são os cachorros de colo, os domésticos. A ideia do texto são os cachorros domésticos de casa, aqueles que ficam no pé, aqueles que ficam no colo. Jesus diz: não é lícito pegar o pão é para os judeus, e vocês são gentios, são os cachorrinhos de colo. É o que Jesus está dizendo para ela. Olha que coisa dura, parece que Jesus está rejeitando a mulher. É ou não é? Caramba! Mas o texto diz: pegaram e jogaram os cachorrinhos. Verso 27. A mulher disse: o que a mulher disse, irmão? A mulher disse: é verdade, eu concordo com o senhor. É verdade. É verdade. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos domésticos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. No verso 28, o texto vai dizer: então Jesus exclamou: mulher, grande a tua fé, que grande fé você tem, que seja feito como você quer, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Isso é poderoso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a lidar com a rejeição. Eu preciso ser determinado e não desistir, mesmo quando ficar difícil. Em algum momento vai ficar difícil. Já ficou difícil para você em algum momento? A sua vida profissional já ficou difícil? Sua carreira, sua vida emocional já ficou difícil? Você é forte pra caramba. Que isso, você não enfrenta crise nenhuma. Mas em algum momento já ficou difícil. Em algum momento já foi complexo. Em algum momento parece que o céu se fechou. Em algum momento parece que as coisas não deram certo. Você vai trocar porque está frio, né, amado? Pois é, eu não vou tomar agora. Fiquei sabendo que café não é bom para a voz. Amém, irmão? O Senhor vai dar jeito, né? Está gostoso. Vocês tomaram café? Às vezes a gente desiste porque as coisas tiveram um ar de complexidade. Ficaram complexas, incertas. E ela precisou lidar e refutar os nãos durante o caminho. Ela saiu de casa. Ela enfrentou a resistência inicial. Ela não foi ouvida. Os discípulos queriam mandar ela embora. Jesus disse: não, o pão é para os filhos. Eu vim para as ovelhas, eu não vim para os perdidos ainda. Mas ela permaneceu. E no final ela foi o quê? Abençoada.
Então eu posso dizer para você que o Evangelho ainda não havia sido manifesto aos gentios. Então eu posso dizer para você nesta manhã que ela furou a fila. Amém ou não? Como furar a fila, pastor? Olha que coisa doida é essa. Furar a fila não é de Deus, não. Ela passou à frente. Por que ela passou à frente? Porque ela permaneceu, porque ela persistiu, porque ela enfrentou, porque ela teve coragem suficiente para poder enfrentar as negativas no meio do caminho, porque ela esteve lá. Ela disse: não volto para casa do mesmo jeito. Eu saí, mas eu volto para casa com uma palavra. Eu volto para casa com uma palavra de Deus, de mudança, de transformação, de vida. Eu não volto da mesma forma. Eu preciso, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Então aqui a segunda ênfase do que eu quero falar para você, de tanta coisa boa de Deus que eu já falei. E se eu terminar aqui, está tudo certo. A gente já termina e vai para casa cheio para ver o Flamengo ganhar mais tarde. Olha os irmãos aqui, os irmãos flamenguistas, né, de Deus. Você que está orando contra, irmão, nós vamos resistir você com determinação. Amém? Pega ele agora, Senhor. Vai. Pastor, vai empatar, vai nos pênaltis, o Flamengo vai perder. Irmão, vira essa boca para lá. Que é isso, seu filisteu? Não é? Essa amalequita. Não é não? Tem uns amalequitas assim. Não, você vai, o galo vai fazer uns 4. Deixa eu te falar, meu irmão, esse é igual o galo carijó, da galinha pitadinha, não faz nada. Você que é atleticano aqui? Algum? Deus abençoe, irmão, volte mais vezes. Brincadeira. A gente ama o galo, mas quer que ele perca hoje, tá? Uma bênção. Presta atenção, fica comigo. A segunda ênfase importante do que eu quero falar para você, para o teu coração hoje é que quem quer um milagre, para quem quer um milagre, desistir não pode fazer parte do seu rol de decisões. Amém ou não? Vira para o teu vizinho e diga para ele: você quer um milagre? Então para de desistir. Quer um milagre? Não desista. 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 Começou a orar por um milagre? Não desista de orar. Não desista de clamar. Não desista de pedir. Amém ou não? Porque um dia essa porta vai abrir para você. Então não para de orar não. Permanece. Continua. Persiste. Seja determinado. Seja ousado. Seja atrevido. Eu aprendo com essa mulher sobre atrevimento. Sobre coragem. E às vezes a gente não é tão atrevido assim, a gente quer uma baita oportunidade, mas a gente desperdiça a oportunidade por falta de ousadia. Grandes oportunidades estão passando, e às vezes a gente desperdiça grandes oportunidades. Pessoas que trazem grandes oportunidades, porque nos falta coragem, ousadia, atrevimento, posicionamento, coragem para poder fazer, coragem para poder se lançar, se tentar. Vai ser difícil, não vai ser fácil, vai ter que aprender um punhado de coisa, você vai ter que reinventar, modelos comportamentais e pessoais, você vai ter que de repente estabelecer uma cultura diferente ali, mas tudo isso centrado na palavra, para que você possa crescer e alcançar o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, a resposta de Deus para a tua vida. E algumas oportunidades estão aí disfarçadas. De repente, entra no território de Tiro e de Sidom. E falta alguém com coragem, com determinação. Alguém que diz: eu vou e vai. Alguém que diz: eu estou comprometido em resolver e resolve. Alguém que decidiu: eu vou partir e parte. Mas não volto do mesmo jeito, eu volto melhor. Eu volto com o coração cheio, eu volto com a alma leve. Glória a Deus, amado. Nos falta isso às vezes. E várias oportunidades estão passando. Pessoas que ficaram 5 anos, 6 anos, 8 anos na faculdade. Alguns até quase jubilaram, verdade? Brincadeira. Você não, você é inteligente. Você formou antes. Você é esperto. Deus quer usar você, está pensando em fazer uma outra coisa. Uma outra coisa. Começar algo agora, do zero. Sem persistir. Sem entregar o seu melhor, sem fazer o seu melhor, sem aperfeiçoar. Você enfrentou uma negativa, um não. Você teve uma resposta silenciosa e parou no caminho. Você foi rejeitado no meio do ciclo e disse: não é para mim isso.
Pastor, eu fui rejeitado da igreja e nunca mais me comprometo com a igreja. Eu fui rejeitado ali, junto com o pastor, me falou um negócio duro e aquilo fechou meu coração. Você desistiu. Para que você possa alcançar esse nível de milagre, você precisa ser esse nível de resposta. Amém ou não amém? Glória a Deus, velho. Glória a Jesus. A gente quer o milagre, mas a gente precisa ser a resposta. E não há caminho fácil, não, irmão, é duro mesmo. É duro. Levantar cedo, dá trabalho, relógio. 500 soneca lá. Quando tocar o primeiro, você levanta agora. Não é fácil levantar cedo, dormir tarde. Não é fácil se dedicar. Não é fácil. Não é fácil semear, não é fácil se lançar, não é fácil abrir o chão, não é fácil abrir os sucos da terra. Não é fácil. Quem disse que é fácil? Coisa alguma, mas Deus está com você. Permaneça firme até que você colha o teu milagre. Independente se agora parece um mal danado e você tem que lidar com situações de dentro, situações de fora, depressões de dentro, pressões de fora. Parece que tem um torpor, parece que tem um inferno inteiro conspirando ao seu desfavor. O Senhor está com você. E você só precisa de uma palavra: grande é a tua fé. 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 Sabe qual fé que Jesus elogiou? A fé de alguém que não desiste. A fé de alguém que tenta até ser encontrada. A fé de alguém que não para mesmo na rejeição. A fé de alguém que não para mesmo enfrentando a dor do caminho e o apetite furioso dos homens, dizendo: para! Deixa de gritar, deixa de clamar, deixa de orar, deixa de fazer. Essa fé que Deus honra. Jesus olhou para ela e falou: se a sua fé é grande. Eu não vi os discípulos aqui, ó. Não tem uma fé como a tua. Grande é a tua fé. Os discípulos até queriam colocar você para fora, mas a tua fé gritou por você. Você permaneceu mesmo enfrentando a dor da rejeição, o silêncio, a amargura, o caminho. Você enfrentou a distância, mas está colhendo a bênção. E às vezes o caminho para a gente alcançar os milagres de Deus são estes. Irmão, que glória a Deus por esse dia. Que o Senhor está querendo depositar e responder para a gente agora. Para quem quer um milagre, desistir não é uma opção. Mas você pode me perguntar e me inquirir, dizendo: pastor, como não desistir se a vida é tão dura? Como não desistir se o tempo é tão difícil, tão ruim? Como não desistir se o problema é essa dor latente que não me abandona? Como não desistir se não há mais nada que eu possa me apegar? Como não desistir se o que há é apenas um terreno devastador e pueril à minha volta? Como não desistir se o que está posto são apenas ruínas ao meu derredor, marcadas por aquilo que um dia já existiu? Como não desistir se o coração agora está numa crise, doente, inflamado? Como não desistir se é uma perturbação de ordem mental, do coração, do físico? Como não desistir se o físico agora dói, o corpo dói, as costas dói, o estômago dói, a mente dói, e todo dia é só me dopar para poder tentar ter um refrigério de momento? Como não desistir se o que está gritando e ressoando é a alma, mas eu não consigo mais explorar fora nada dela? Como não desistir se é uma distância enorme entre aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo e a minha realização? Tem 3 coisas importantes aqui. E eu vou aplicar e a gente termina daqui a pouco. Eu falei daqui a pouco hoje, eu falei que não termino breve, você viu? Você notou não? Olha, eu não vou terminar tão breve. Não, irmão, que isso? Que isso? Misericórdia. Vou levar você para almoçar. Me chama também. Em nome de Jesus. 3 coisas importantes. Eu quero que você grava no coração. Introdutórias. Eu falei de 2 ênfases principais.
Mas eu quero ainda trazer 3 coisas introdutórias para hoje. E daqui a pouco eu aplico o princípio e nós vamos embora. A primeira coisa introdutória desse aspecto é: ela decidiu sair. Ela estava com um problema e ela não ficou, irmão, debruçando o tempo sobre um problema que ela não conseguiria resolver. Ela foi procurar alguém que pudesse ajudá-la a resolver. E às vezes a gente fica tentando resolver. Tem coisas que você precisa resolver mesmo, é você. Mas tem coisas que você precisa de ajuda. Então, vai ter momentos que você vai precisar empreender para poder ter ajuda. Sair e procurar ajuda. Buscar o conhecimento necessário. Buscar a informação necessária. A formação necessária. A pedagogia necessária. A disciplina necessária. Para que eu possa sair dali entendendo o que eu preciso fazer. Sair. A segunda coisa, ela teve ousadia, já falei disso. Ela foi ousada. Ousadia. Não vou deixar uma oportunidade para lá. Não, eu vou abraçar a oportunidade. E não redo o pé de jeito nenhum. Eu vou permanecer. Porque Deus vai me honrar. Permanecer. A terceira coisa é que ela tinha motivos para poder parar. Mas ela ignorou os motivos que estavam ali postos para que ela pudesse parar. Ela continuou mesmo tendo motivos para poder desistir. Mas ela continuou. São 3 virtudes poderosas. Primeiro, ir. Segundo, ser ousado. Terceiro, não parar por mais que eu tenha motivos. Amém ou não? Isso é importante. Isso é essencial. A Bíblia diz em Josué no capítulo 1, no verso 9. Em nome de Jesus. Josué 1:9. Josué 1:9. Glória a Deus. O texto diz: não foi isso que eu te ordenei. Seja forte e corajoso. O texto ainda continua. Não tenha medo. Seja forte, corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você pode repetir comigo isso, sim ou não? Vamos ler esse texto juntos? 1, 2, 3. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O Senhor vai estar com você por onde quer que você ande. Não tenha medo, não fique assustado. Ela tinha motivo para poder ter medo e para poder ficar assustada. Mas ela enfrentou o medo, ela enfrentou o assombro, porque ela tinha uma certeza absoluta. Se existe alguém que pode me abençoar, é o filho de Davi. Se há alguém que pode me encontrar minha casa, encontrar minha situação, encontrar minha família, me livrar desse mal, é o filho de Davi. Não foi eu que te ordenei. O Senhor está falando para Josué, dizendo: Josué, não foi eu que falei com você? Seja forte. Seja corajoso. Não tenha medo. Ele termina esse texto dizendo: por onde você for, eu irei. Você não vai estar sozinho. Tinha alguém no caminho daquela mulher, tem alguém no teu caminho também. E você jamais vai estar sozinho. Tem um texto maravilhoso de Coríntios, no capítulo 15, do verso 57 ao 58. Obrigado, amado. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 57 e 58. Estou terminando. Glória a Deus. Aí o texto diz: graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode continuar no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Falta um pouco de firmeza para os homens de Deus e para as mulheres de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo: portanto, meus irmãos, sejam firmes. Para de ser mole. Ah, coisa boa. Para de ser mole.
Tem gente sofrendo, chorando por coisas, irmão, que Deus está querendo posicionar você para poder viver. Seja firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. O texto está dizendo: seja firme e também seja inabalável. Qual qualidade que é essa? Independente do que aconteça, eu vou permanecer da mesma forma, eu vou lidar da mesma medida. Na medida que eu sair de casa, na mesma perspectiva que eu sair de casa, eu vou me manter firme até acontecer. Inabalável. Você está sendo preparado, sendo forjado por Deus, para que situação nenhuma possa roubar a tua fé. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e o Senhor está querendo atribuir ao teu coração esse sentimento, essa convicção, para que você se torne inabalado. Amém ou não, amém? Amém. Amém, amém. O texto está dizendo, então, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos então feitos firmes. O Senhor nos deu a graça, nos deu a capacidade de ser firme para poder, resistir no dia mal, para se tornar inabalável. A mulher, ela conseguiu furar a fila porque ela foi inabalável. Ela permaneceu firme, mesmo diante de fatos contrários. Ela conseguiu uma audiência com Jesus. Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 39, o texto diz: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Você é uma mulher de fé, você é um homem de fé, você não é daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás. O Senhor quer que você avance, quer que você cresça, quer que você floresça no chamado dele. Nada de olhar para trás. Desistir não é uma opção. Algumas coisas importantes sobre o sucesso, porque a linha do sucesso e o fracasso, a linha entre essas duas coisas, é uma decisão de continuar ou desistir. Quando nós pensarmos em desistir, nós precisamos nos lembrar dos motivos que nos fizeram começar. É importante isso. Quando você pensar em desistir e abandonar, lembre-se do motivo pelo qual você um dia começou. Fortaleça o seu coração. Quando um caminho parecer longo demais, lembre-se, cada passo que você dá na direção que você planejou é um avanço. Então celebre os pequenos avanços, em nome de Jesus. A Bíblia diz que alguns homens de Deus sofreram grandes injustiças. Alguns homens foram provados. Todo mundo aqui conhece a história de José, foi vendido pelos seus irmãos, enfrentou um arcabouço de problema. José foi parar na cisterna, José foi jogado na prisão. Mas o Senhor honrou José. O Senhor continuou entregando sonhos para colocar José na posição de honra. E por mais que você hoje viva uma situação, um dilema, um infortúnio, o Senhor está sobre a sua vida e vai honrar você, vai honrar o teu coração. E um dia o Senhor vai colocar você numa posição nova. Tem coisas que no processo a gente vai ter que lidar. A pressão, os problemas, a adversidade, a negativa dos homens, a conspiração das pessoas, a inflamação da nossa alma. Mas o Senhor está preparando a gente para poder assumir uma nova posição. A Bíblia diz que Moisés teve motivos para poder desistir no meio do deserto, porque o povo era rebelde. Ele teve que enfrentar a rebeldia do povo. Ele tinha enfrentado primeiro a resistência de Faraó, mas também teve que lidar com a rebeldia do povo no meio do deserto. Mas Deus honrou Moisés por permanecer. Deus vai te honrar porque você está permanecendo. A Bíblia diz que Josué, que a gente acabou de ler, ele estava de frente a uma muralha, parecia gigante, mas o Senhor deu graça para Josué para poder vencer as muralhas, para poder conquistar a terra. O Senhor está dando habilidades novas para você, para que você possa vencer, para que você possa prosperar. Independente do que aconteça, independente do que você esteja passando, o Senhor está habilitando você para poder crescer. A Bíblia diz que Davi, Daniel e tantos outros personagens foram testados ao máximo, mas permaneceram fiéis, permaneceram firmes. Mesmo quando Saul se inflama contra Davi, Davi permanece leal, mesmo quando é tratado com deslealdade. A Bíblia diz que Daniel tem um decreto em seu desfavor, mas Daniel permanece firme. Ele decide não se contaminar e depois disso ele permanece firme, orando a Deus, mesmo sob a possibilidade de ser lançado à cova. Ele permanece. E Deus honrou Daniel. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para poder nos honrar, mas para isso nós precisamos resistir o dia mal.
Para isso a gente precisa se posicionar. Para isso a gente precisa ser firme. A Bíblia diz que aquela mulher saiu com uma necessidade de casa, mas ela voltou com uma nova realidade. Eu profetizo no nome de Jesus. Você saiu de casa hoje, mas você vai voltar para casa com uma nova realidade. Você saiu de repente com pendências, com situações, com problemas, com enfrentamentos, com algumas crises, com pensamentos muitas vezes, perturbadores. Mas você vai voltar para casa com uma nova realidade. Você vai acessar uma nova realidade no Senhor. Não importa o tamanho da pressão, da opressão, do torpor, da agonia, o Senhor está sobre a sua vida. Amém ou não? Você pode aplaudir Jesus aí? Aleluia! Aleluia! Salmos 37, no verso 5. O texto diz de Salmo 37, no verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você está preocupado por quê? A mulher está dizendo: eu vim num caminho, mas eu quero fazer o caminho de volta, com o coração cheio de confiança. Porque quando a gente vem e ouve de Jesus, a gente precisa se encher de confiança, irmão. Você tem um Pai poderoso, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está sobre a sua vida. Isso precisa te encher de capacidade, de confiança, de fé, de força, de coragem, de ousadia, de intrepidez. Isso precisa te levar a não desistir jamais. Ser fiel até o fim, fazer o que é necessário. Aqui eu aplico algumas coisas, 4 coisas pelo menos. E a gente vai embora. Já falei uns 10 princípios, né? Se reunir tudo aos 10. Mas eu quero aplicar algumas coisas e a gente vai embora. Por meio, a gente ora agora. A primeira, a mulher respondeu a Jesus, sim ou não? Ela disse: mas os cachorrinhos comem da mesa que cai, da mesa do seu amo, do seu senhor, comem das migalhas. O texto está dizendo isso. Jesus disse: olha, o pão é para os filhos. Ela disse: eu não importo de comer das migalhas, porque os cachorrinhos, eles comem das migalhas. Ela respondeu Jesus, sim ou não? Jesus falou, mas ela respondeu. Olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa que eu aprendo: a maneira que eu respondo determina o que eu recebo. Amém ou não? A maneira que eu respondo aquilo que Jesus falou, a maneira que eu me comporto diante daquilo que Jesus falou, determina aquilo que eu recebo. O que eu posso dizer? Que ela não foi orgulhosa, ela foi humilde. Os humildes herdarão a terra, meu irmão. Ela foi humilde, ela estava disposta a receber. Quem precisa tem que ter um coração humilde, aberto, acessível. Ela está dizendo: eu sei, meu Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem daquilo que cai da mesa dos seus amos, dos seus senhores. Ela foi humilde. Tenha humildade para poder reconhecer o que você precisa, e humildade para poder receber a ajuda que você precisa. Glória a Deus ou não, amado? Humildade para poder ouvir, humildade para poder acolher, humildade para poder responder. O que eu aprendo com essa mulher? Que ela não agiu com soberba. Porque quem quer mudança não age com soberba, não age com base na soberba. Imagina, você quer consertar algo na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, sendo arrogante, sendo petulante, sendo, grosseiro. Não, isso não conserta nada, isso não repara nada. Quem quer grandes transformações tem um coração ensinável, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração disposto. Glória a Deus ou não, amado? Aquela mulher não foi orgulhosa, não foi arrogante, ela estava ávida para poder receber. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quem quer uma grande transformação precisa de humildade para poder vivê-la. Amém ou não, amado? O texto de Tiago, no capítulo 4, no verso 6, diz: mas ele dá cada vez mais graça. Presta atenção, a gente passa rápido nesse texto e não vê. Mas Tiago, no capítulo 4, no verso 6, vai dizer: mas ele dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. Graça é favor, encontra. Favoreceu aquela mulher, abençoou aquela mulher, porque deu graça, derramou favor sobre ela. Ela respondeu e ela foi abençoada. Então eu posso dizer para você: a maneira que eu respondo determina aquilo que eu recebo. Em Provérbios, no capítulo 22, no verso 4, diz: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra
e vida. Presta atenção. Qual que é a recompensa daqueles que têm um coração tratável? Ter um coração tratável é importante. Grandes mudanças podem, acontecer na tua vida se você tiver um coração tratável. Você tiver um coração disposto, quebrantado, disponível, acessível. Olha que coisa poderosa. O texto vai dizer então, de Provérbios 22, 4, a recompensa da humildade. Qual que é a recompensa? Qual que é o fruto da humildade? E do temor do Senhor são riqueza, prosperidade, provisão, honra, posição de excelência. Presta atenção, fica comigo. E vida, tranquilidade, paz, regozijo, alegria. Amém ou não? Você quer viver isso na tua vida, meu irmão? Você quer viver isso na tua vida, minha irmã? Então tenha um coração tratável, ensinável, humilde. Saiba responder ao Senhor, porque você vai ter tudo aquilo que você precisa. Amém ou não? A segunda coisa, a maturidade me dá acesso ao milagre que eu preciso. Ela podia ter respondido de outra forma, sendo arrogante ou petulante, eu disse. Mas a sua maturidade para poder responder te deu acesso para poder responder, te deu acesso para poder receber e acesso para poder desfrutar. Então eu posso dizer aqui, é melhor um pouco. Ela está dizendo, o cachorrinho se alimenta das migalhas. Presta atenção, fica comigo. É melhor um pouco da mesa correta do que um banquete na mesa errada. Eu vou repetir. É melhor um pouco na mesa correta do que um banquete na mesa errada. Tem muito banquete posto, tem muito lugar posto, mas prefira um pouquinho, mas na mesa certa, com a pessoa certa, na relação certa. Pode aplaudir o Senhor de verdade. Uma pequena porção. Presta atenção, olha para cá. Uma pequena porção pode provocar uma grande transformação. Uma pequena porção, ela está dizendo, uma migalha serve. Eu não quero muito, eu quero uma migalha. Porque o Senhor é tão grande que um pedacinho de poder do Senhor já me serve, já me abastece. O Senhor é tão inefável, o Senhor é tão grande que um pedacinho do Senhor já serve. Presta atenção, olha para cá. Essa migalha, porque o Senhor é o pão da vida. O Senhor é o maná que desceu do céu. O Senhor é o poder vivo. Fica comigo, irmão, fica aqui, estamos terminando. Um pedacinho, pode ser uma migalha, pode ser pouquinho, mas esse pouquinho, essa pequena porção atende toda e qualquer necessidade que eu tenha. O termo no grego do pouquinho, da migalha, é psichion, que significa uma pequenina porção. Uma pequenina porção promove amplo desenvolvimento. Uma pequena porção produz uma grande transformação. Uma pequena porção de Jesus, da mesa certa, da relação correta, pode produzir uma vida transformada, um testemunho renovado, uma vida, tocada pelo poder de Deus. Coisas pequenas que têm um poder grande. Ela está dizendo, eu não quero sentar na mesa, nem sou digna de sentar na mesa, mas eu me contento com as migalhas, porque eu sei que essas migalhas são poderosas. Porque o Senhor é o pão vivo. Eu estou precisando. Não é muito para o Senhor, não, é só um pouquinho. Porque o Senhor pode fazer qualquer coisa. Só quero um pouquinho. Um pouquinho já me serve. O texto vai dizer que a mulher pediu uma porção pequena. Mas sabe por que ela pediu uma porção pequena? Porque a fé daquela mulher era grande. Quem tem uma fé grande, meu irmão, pode receber às vezes uma porçãozinha bem pequena, mas isso tem um efeito transformador na sua realidade, um efeito transformador na sua vida, um efeito transformador na sua história. Uma fé grande, a porção é pequena, mas a fé é grande. A porção é pequenininha, mas a fé é gigante. Então muito pode aquele justo em todos os seus efeitos. A fé do justo pode ser pequeno, mas pode grandes coisas. De repente a boa obra de Deus começou na tua vida bem pequena. Jesus disse, se você tiver fé do tamanho do grãozinho de mostarda, vai dizer para esse monte, vira para cá, ele vira para cá, vira para colar, ele vira para colar. Vai dizer para esta montanha, arreda daqui, vai para lá, e ela vai.
Uma fé pequena, uma pequena porção, grandes moveres. Eu estou orando hoje para dizer: Senhor, eu sei que eu estou na mesa. Uma migalha já seria suficiente, mas eu sou filho. E o filho tem pão na mesa. Se uma pequena coisa pode produzir uma grande transformação, imagina tendo tudo disponível na mesa e eu podendo acessar. Lucas, no capítulo 15, vai dizer que o pai recebeu o filho pródigo, que tinha gastado tudo, vendido tudo, tinha dado tudo errado, tinha trocado a casa por uma aventura. Ele voltou e tinha uma mesa preparada para que ele pudesse ceiar. Você é o filho e tem uma mesa posta para você. Você estava afastado de Deus como um gentil, mas foi agora conectado nele e é filho de Deus, é filha de Deus e está pronto para poder receber. Não é uma pequena porção, você tem toda a porção de Deus na tua vida. E essa grande porção de Deus pode mover muito céus e terra ao seu favor. A Bíblia diz: tudo que vocês ligarem na terra também será ligado nos céus. Jesus disse: eu dei a vocês toda a autoridade debaixo do céu para curar enfermos, expulsar demônios. Essa autoridade está sobre a sua vida, porque tem uma porção para você, tem pão para você. A terceira coisa que eu aprendo com essa mulher: não adianta nós estarmos no lugar certo, ter chegado aqui. Foi difícil chegar, vencer os obstáculos do caminho, as barreiras do caminho, as dificuldades ao longo da viagem. Não é fácil, mas Jesus está aqui. Não adianta estar no caminho certo, com as pessoas corretas, mas com o coração errado. Eu preciso ter o coração certo para poder viver aquilo que Deus tem para mim. Não adianta eu experimentar de longe apenas, eu quero chegar perto e eu vou experimentar Deus de uma forma que talvez eu não conheça. A Bíblia diz que ela pediu ajuda, a Bíblia diz que ela intercedeu, a Bíblia diz que ela clamou por socorro, a Bíblia diz que ela foi sincera e ela também recebeu. Não importa o que você precisa, não importa se o mal silencioso ocupou a esteira da tua casa, a tua cama, a tua intimidade, os lençóis da tua intimidade, não importa. Não importa se entrou pelos umbrais uma angústia, não importa se seu coração hoje está machucado, não importa, você está na posição certa, tem um coração certo e você vai receber a resposta certa do teu coração, que vai produzir alívio naquilo que você precisa. A quarta coisa: nós precisamos de força para lutar contra a opressão. Ela precisava de força, energia, entrega, determinação para lidar contra a opressão, contra o problema do dia. Mas ela precisava ativar a sua fé para poder ficar livre de toda a opressão. Ela precisava de capacidade para poder resistir à dificuldade, mas precisava de fé para ficar livre de toda a opressão. O Senhor está querendo ativar a nossa fé hoje, para que a gente possa ficar livre de toda a opressão, de todo o opróbrio, de toda a vergonha, de toda a culpa, de toda a dor, de todo o fracasso, de toda a história ruim. O Senhor quer nos livrar, o Senhor quer nos colocar numa rota de milagre. O Senhor quer que a gente possa fluir como nunca. O Senhor quer que a gente transborde, que a nossa casa seja encontrada, que o nosso lar seja encontrado, que o nosso coração seja assistido agora. O que alguns chamam de migalha, aquela mulher chamou de milagre. Alguns estão dizendo: para que está na igreja? Para que você virou crente? Para que você confessou Jesus? Para que você batizou? Para que você está querendo batizar? Isso é coisa pequena demais. Pode ser migalha aos olhos de muitos, mas a mulher chamou aquilo de verdadeiro milagre. O que muitos dispensariam, aquela mulher abraçou. O que muitos poderiam dizer que era insignificante, ela decidiu crer. Ela decidiu, ela confiou, ela entregou e ela fez acontecer, porque ela atribuiu uma resposta. E Jesus disse: grande é a tua fé. Eu concluo dizendo: não desista. Para quem quer um milagre, desistir não é uma opção. Eu concluo dizendo: a maneira que eu respondo determina a qualidade daquilo que eu recebo. Eu concluo dizendo: uma grande conquista pode também nascer de uma grande determinação. Uma grande conquista pode nascer de uma grande determinação. Eu posso dizer então: esteja no lugar certo, tenha o coração preparado, porque afinal de contas, você pode furar a fila.
E o Senhor vai encontrar você com graça. Eu concluo dizendo que a fé move o coração de todos nós e até do mais aflito. Se coloque de pé no nome de Jesus.